Olá, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Dá para sinalizar que tá tudo tranquilo? Hoje foi um dia super atribulado. Eu confesso que eu pensei que nesse momento eu fosse estar em casa, de banho tomado, de cabelo penteado, mas acabei emendando uma urgência no imprevisto e, enfim, achei mais seguro ficar aqui no consultório. Ainda tô no esquema de EPI, né? E aí até tentei tirar minha touca, mas o cabelo tá grudado de uma maneira na testa, porque eu tô o dia inteiro com ela, que eu achei que, por respeito a vocês todos, eu deveria manter a touca. Daí o figurino. Deixa eu ver se a Maria já entrou. Tem que ficar de óculos até pelo menos ela entrar para eu enxergar aqui. Maria, você tá por aí? Ah, Maria. Acho que Maria tá entrando. Ê, querida! Oi, Tudo Ana, bem? Boa tudo? noite, Maria da Poesia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você é de figurino oficial. É, hoje tô. Não, eu até tentei tirar a touca, né? Mas quando você fica, meu cabelo, quando eu fico com a touca, ele fica colado, sabe? Fica Aham. amassado. Aí tentei, enfim, Mas vamos tá lindo, eu manter. adorei. Obrigada, Curti, obrigada. Eu curti. adoro essa touquinha de borboleta. Muito bom. Então, tô aqui no consultório. Achei mais seguro, porque o trânsito já não tá Sim, tão ágil, né? E aí eu falei, não. ah, já pensou? Ter que. Não, nada disso. Aí fui ficando por aqui, arrumando Boa. armários e tal. E vamos que vamos, né, Maria? Porque a gente tem assunto Sim, hoje, hein? muito assunto. Eu tô super animada. Primeiro, boa noite para Também. quem tá aí. Bem-vindos ao nosso Conversas com Maria. Estou muito honrada que essa série de conversas foi batizada como Conversas com Maria, mas eu entendo que é Maria, somos todas Marias, né? Conversas entre mulheres. É, somos todos Maria, mas tem uma Maria que é muito especial. A Maria da Poesia é uma super parceira. E assim, Maria, eu vou te dizer, a gente está passando por um momento tão árduo, de tanta resistência, que ser brindado, né, por esse assunto, com a possibilidade de permear a poesia, eu acho que, caramba, é um privilégio. Então, queria te dizer que é com muita alegria que eu te recebo aqui e que você acabou entrando e vai ficando, né? A ideia é essa, que daqui a É, pouco você também toque as lives do nosso instituto com outras convidadas, né? E a gente consiga diversificar e gerar uma representatividade, né? De fato, que é sim. o nosso objetivo, né? E hoje o tema promete, né, Maria? Hoje. Pois é, eu vou começar dizendo um poema para já dar o Oba! clima da nossa mistura de muita informação e de poesia para também dar um alento, né? Então vamos lá. Uma mulher é uma mulher, ainda que palavras e formas não comportam o conteúdo. Uma mulher pode ser um jeito, uma costela, um defeito. Uma mulher enche as medidas, transborda pelos cantos, contorna o desafino, toca punheta e toca sino. Uma mulher pode ser um grito, uma barriga, um precipício. Uma mulher pode ser um abismo ou um porto. E pode ser os dois. E é. Ai, gente, eu começo já daqui a pouco chorando. Tem dias, né, que a gente está um pouco mais sensível. É. Enfim, lindo, Eu que acho que a poema gente lindo. podia. Obrigada. Não, eu acho que a gente podia se apresentar, porque como tem gente que está vindo pelo nosso instituto, gente que está vindo do meu pessoal, né? Olha, minha ginecologista obstetra maravilhosa Ai, que entrou. Oi, legal, como é o nome Janine. dela? Janine. Ah, bem-vinda, colega Janine. Que prazer ter você aqui. Janine é ginecologista, obstetra e poeta. Então é tipo, essa live é Uau! toda para ela. Você acredita que eu arrumei uma obstetra poeta? É só a minha cara. Acredito, É. acredito, acredito. Você, vindo de você, eu acredito. Então vamos lá, Maria, por favor, se apresenta. Boa. Eu sou Maria Rezende, eu sou poeta carioca. Eu tenho 4 livros publicados
A militância feminista tomou minha vida muito de assalto quando eu me descobri feminista, assim, e eu percebi que a minha poesia já era feminista sem que eu tivesse percebido isso antes. Então, acho que eu falo muito desse lugar de ser mulher no mundo, das nossas fragilidades, das nossas forças, dos nossos desafios. E conheci a Ana num encontro para apresentar a candidatura da Marielle Franco. Ela falou do trabalho dela à frente do Hospital da Mulher e eu fiquei muito encantada. Peguei o cartão dela e falei, caramba, eu quero poder trocar com você, assim, aquela fã, né? Então, para mim é uma honra enorme estar aqui conversando com você, falando de tantas coisas que tanto me mobilizam e poder trazer poesia para essa conversa. Maravilha. Então vamos lá. Eu, por minha vez, né, sou Ana Tereza, eu sou médica, ginecologista e obstetra. Atualmente eu ocupo um cargo de direção no hospital estadual que atende mulher, né, uma maternidade de alto risco, que também atende ginecologia, que tem um serviço de SOS Mulher, que atende violência, que contempla aborto legal. Sou diretora médica do nosso instituto, essa ONG que vem aí, de alguma forma, com a proposta de gerar acesso, né, a direito sexual e reprodutivo, que acaba sendo um tema muito recorrente, aquelas mulheres que, ou por uma dificuldade pessoal, ou por uma falta de política pública que a atenda, fica à margem, né, fica sem acesso a esse direito. E o tema de hoje que a gente se propôs a falar é justamente o que é direito sexual e reprodutivo e por que é tão importante a gente ter essa consciência para a gente conseguir reconhecer o que ameaça nesse momento, né? Isso. Então, Sim. Maria, quando a gente estava conversando hoje de tarde, eu estava pensando, eu acho que vale a pena, né? Que você estava falando dos 80 anos do Galeano também, né? Sim. E eu acho que vale a pena a gente pensar, a gente situar um pouquinho historicamente. O que você acha? Acho super Bem rápido, importante. assim. E É acho que é muito. engraçado, porque, por exemplo, quando a gente fala em direito sexual e reprodutivo, é uma frase pomposa e tudo, mas que eu acho que eu nunca tinha pensado o que que isso na prática quer dizer e o que que isso quer dizer para nós mulheres, né? E de alguma forma, não sei se eu estou equivocada, mas eu acho que talvez as leis contemplem mais a nós mulheres, talvez porque nós soframos mais violências ou precisemos de mais proteção, né? Ou os direitos sexuais e reprodutivos valem para todos, também para os É, homens. na verdade, valem para todos, né? Eu acho que a grande particularidade aí é que no corpo da mulher incide a gravidez. Então, acho que isso faz com que a gente tenha toda uma questão fisiológica e biológica aí. E segundo, porque nós temos um histórico, né? Uma tradição de uma discriminação de gênero, parece às vezes encruada num DNA, né? Difícil da gente dizer, resgatar como é que isso. Mas assim, em relação ao direito sexual e reprodutivo propriamente dito, aqui no Brasil, é tão recente. A gente começou a ter ideia e a falar sobre isso. E aí eu faço toda a reverência, né? Aquelas grandes feministas da década de 60 e 70. Tem a década antes disso, tem. Mas eu me refiro a elas porque, de alguma forma, elas me são próximas, enquanto minhas tias, né? A minha mãe morreu muito cedo, mas assim, eu tenho essa referência de ser a mesma geração da minha mãe, né? Rosemary Muraro, né? Uhum. Enfim, outro dia eu estava revendo Memórias de uma Mulher Impossível. Enfim, essas mulheres que acabaram abrindo espaço para que a gente hoje tenha algumas coisas. Mas, enfim, a normatização disso, né, quando isso começa a ser aventado enquanto importância dentro de uma política pública de saúde, dentro de um planejamento, isso é muito recente. Isso é da década de meados de 90, quando teve uma conferência no Cairo, uma conferência de população, em que a gente começou a conversar sobre direito reprodutivo, né? E planejamento familiar. Nessa época, nessa conferência, ainda, embora algumas conquistas pequenas foram realizadas,
a gente tinha que muito a ideia de que o direito reprodutivo ele está ligado o exercício da sexualidade muito ligado à ideia da reprodução. Então esse direito vem como um direito de planejamento familiar, onde os casais teriam direito de escolher o número de filhos, o espaçamento entre um filho e outro e tal. E logo no ano seguinte, numa conferência aí sim com um recorte de gênero, em Pequim, a gente começa a discernir a sexualidade da reprodução. Então, foi uma conferência onde foi aventada orientação sexual, o respeito ao gênero, a gênero, a diferença e tudo isso. E aí, a gente entende que direito sexual e reprodutivo é aquele direito que você tem de exercer a sua sexualidade em toda a sua plenitude, da forma mais protegida e respeitosa possível, podendo contar com o apoio do Estado para isso, né? No meu entendimento, direito sexual e reprodutivo passa por política pública, né? Então você teria que ter direito, primeiro, a poder exercer a sua orientação sexual sem qualquer constrangimento, que você, dentro de uma consulta numa unidade pública de saúde, você tivesse os profissionais capacitados para fazerem esse atendimento na sua inteireza, né? Com todos os comemorativos que uma orientação de gênero que não seja heteronormativa precisa contemplar, que você tenha direito à contracepção, que você tenha direito e espaço para falar sobre uma possível violência que você esteja sofrendo, uma rede de proteção para dar conta dela quando você precisa, né? Direito ao aborto legal, caso você engravide. Infelizmente, aqui no Brasil, isso é muito parcimonioso, né? Mas a gente tem direito ao aborto legal quando a gravidez é oriunda de um estupro. Então, isso tudo forma um conjunto de quesitos que vão preenchendo esse todo que compõe o direito sexual e reprodutivo. É louco, né? Porque eu tô pensando aqui, vou usar isso de gancho para falar um poema aqui, mas eu tô pensando que quando eu penso que direito sexual e reprodutivo se refere mais às mulheres, eu tô de alguma forma reproduzindo o machismo como se a família, a gravidez né, fosse um assunto da mulher, né? Quando isso muitas vezes é um assunto, deveria ser da família, né? Então, uma gravidez indesejada não é um assunto da mulher só, é um assunto, se ela é solteira, dela e daquele cara de quem ela engravidou. Mas muitas vezes, né, a grande maioria das mulheres que fazem aborto ilegal são mulheres casadas. Então, talvez esse parceiro também concorde que esse não é o momento de ter uma gestação. Mas isso acaba ficando... A lei legisla sobre o corpo da mulher, porque é o nosso corpo que carrega essa gravidez, desejada ou não. Né? Mas isso é um assunto da família, né? Planejamento familiar, não é o planejamento da mulher, né? Mas tem um viés aí, Maria, muito legal a colocação. Mas quando o aborto é um pleito, no Brasil, ele tem o viés da violência, percebe? Um aborto não pode, pela legislação brasileira, ser pleiteado se a mulher está numa relação em que houve um descuido, né? Não, sem dúvida. Né? Então, acaba que quando a gente tem a demanda do aborto, né, a vivência, o cotidiano, realmente o homem ele está absolutamente alijado. Porque mas pode ser também um caso de risco para a vida da mulher ou de um feto anencéfalo, por exemplo. Né? E nesse caso, poderia ser uma questão familiar. Mas nesse caso, assim, na grande maioria das vezes, você tem uma estrutura ali da mulher com parceiro ou com parceira, ou uma estrutura familiar que apoia, né? O que a gente percebe que acaba realmente ficando, expondo e tudo, é a questão da violência, que aí realmente o homem é um criminoso, né? Ainda que eventualmente camuflado, mascarado, né? Como alguém ali próximo e tal. Mas muito por conta disso. Agora, você tem toda a razão. Direito sexual e reprodutivo diz respeito ao indivíduo, né? Diz respeito à orientação de gênero, à orientação sexual,
a possibilidade do exercício daquela sexualidade. Quando eu falo sexualidade, não é só sexo, não. Sexualidade, ela vai muito além. A sua sexualidade é um eixo importantíssimo da sua composição, né? Do seu ser. Claro. Então, é muito sério a gente falar de direito sexual e reprodutivo. A gente está falando de algo que nos toca, nos atinge, nos afeta muito no cotidiano, né? E aí, assim, você falou da gravidez, né? Até hoje eu ajudei um colega num parto, né? Uma das coisas que ficou tão complicada na pandemia, nas unidades públicas de saúde, foi o respeito a algumas conquistas tão árduas, como, por exemplo, o direito ao acompanhante durante esse momento de gravidez e parto, né? Mas agora isso já está mais ameno. E uma outra coisa que ficou muito comprometida, porque não foi considerado como um serviço essencial, foi a contracepção. Ontem eu estava na live com a Helena Duncan e eu estava conversando com ela, a gente levantou alguns dados. 53 milhões de mulheres estão com as suas demandas contraceptivas não atendidas durante a pandemia, em 114 países, um dado da OMS. E o Brasil é a cabeça de chave, né? Infringir direito sexual e reprodutivo, basta você ser brasileiro que você é e se campeão. for mulher brasileira, então se prepara, né? E é uma loucura, triste, né? Porque é uma loucura, porque parece um assunto que eu estava conversando esses dias. Se você paga o cartão de crédito uma semana antecipado, você não ganha nada. Se você atrasa uma semana, você fica com juros até a testa, né? Então o Brasil é assim, se você infringir uma mínima vírgula, você tá ferrado. Mas ele infringe todas as leis com você e você que, entendeu? Chora, tipo, vai, né? É uma loucura. Com certeza, com certeza. Ó, eu vou falar um poema porque a gente estava falando de direitos sexuais e reprodutivos que são do indivíduo, mas de alguma forma a gente tem um viés aqui para falar de mulher. Então eu trouxe um poema da Adélia Prado, que é uma poeta que eu amo. Esse é o primeiro poema do primeiro livro da Adélia. E chama Com Licença Poética. Diz assim: quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar a bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. A minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Ai, gente, que demais, né? Você sabe que eu tive o prazer, vou tirar uma onda agora, de ver Fernanda Montenegro num monólogo. Nossa, Dona Doida. Dona Doida, da Adélia Prado. Que luxo, esse prazer eu não tive. Nossa, eu vi 2 vezes, eu gostei tanto. Tem tanto tempo isso. Tem muito tempo. Eu fui na pré-estreia com a presença da Adélia. Nossa, foi lindo. Ai, como a gente precisa, né, desses artistas, desses poetas brindando. Que a Adélia fala isso, né, no começo do poema. Tipo, quando eu nasci, um anjo esbelto anunciou: vai carregar a bandeira. E tá a gente aqui carregando bandeira, né? Falando que mulher tem direito. Então é uma loucura, né, Ana? Assim, aquela plaquinha na passeata, não acredito que eu ainda tô lutando por isso, né? A gente tá aqui. E aí eu queria que você falasse, aproveitando essa deixa, né, a gente tá dizendo o que é direito sexual e reprodutivo, mas assim, a gente tem alguns direitos sexuais e reprodutivos garantidos, não há tanto tempo assim, e eles estão constantemente ameaçados, né? Eu me descobri feminista numa passeata que era contra uma PL do Eduardo Cunha, que propunha, né, tipo, dificultar ainda mais o aborto legal. E agora a gente está de novo se vendo diante dessa situação, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, que a gente acabou de ver a situação, né, dessa menina de 10 anos grávida que tinha direito a um aborto legal, e isso foi super dificultado de uma forma inconstitucional, né? E aí agora tem uma portaria querendo dificultar mais ainda o aborto legal nas 3 situações em que ele é permitido. Então vamos lá, Maria. Acho muito importante a gente falar dessa portaria, porque as pessoas que estão assistindo a gente agora, elas têm possibilidade de
compor lá a assinatura do requerimento para o Rodrigo Maia, né? Houve uma grande mobilização. Então, em 27 de agosto, no finzinho do mês, para cumprir a tradição de agosto como um mês complicado, de difícil administração, a gente encerra o mês com a publicação de uma portaria dizendo, tratando de algumas questões quanto ao fluxo do aborto legal. Então, é uma portaria 2282 do Ministério da Saúde. Primeira coisa que essa portaria coloca e que a gente tem que esclarecer é que a mulher que busca um serviço de saúde para tratar alguma questão, algum agravo, alguma lesão causada por violência, essa mulher, o médico, o profissional de saúde que atende essa mulher tem que fazer uma notificação à polícia. Isso pode parecer... Não, olha, ela foi lá, você está vendo, aquilo é um crime, ela está machucada, ou ela foi estuprada, né? Eventualmente ela está com o olho roxo, ela está com hematoma no rosto, ela está com fundo de saco vaginal arrebentado. Então, assim, vamos contar para a polícia. A gente pode até ser parceiro, caso ela queira prestar essa queixa. Mas quando a mulher procura o serviço de saúde numa situação como essa, primeiro, tudo que ela quer na vida é discrição. Ela já se sente tão fragilizada, tão exposta e, por incrível que pareça, tão envergonhada, que essa mulher ela quer discrição. Tanto que no serviço de saúde ela ganha a classificação de risco vermelho. Aquilo é considerado uma urgência. Ela não fica na mesma sala de espera com outras mulheres que estão ali aguardando na emergência por outros motivos. Então, o foco da linha de cuidado em saúde, ele é o tratamento da vítima, ele é o tratamento da mulher. A gente faz uma notificação, que é uma notificação obrigatória, mas é para o serviço de vigilância sanitária, para que aquilo entre dentro de um dado epidemiológico, para a gente constatar tantas mulheres no ano de 2018 sofreram violência. Né? Essa notificação que a gente faz, ela é absolutamente sigilosa. Né? Essa portaria determinando que o profissional de saúde é obrigado, mesmo contra a vontade da mulher, a acionar a força policial, ele expõe a mulher. Porque muitas vezes essa mulher ela ainda tem vínculos com o seu violador. Às vezes vínculo de subsistência, às vezes ela se sente ameaçada por conta dos filhos, às vezes vínculo de afeto. São tempos diferentes que correm em paralelo. Né? O tratamento de uma questão causada por uma violência é um tratamento que precisa ser imediato, ele é muito agudo. E a construção de uma rede que vai libertar a mulher, né, dessa violência que pode ser sistemática, pode ser cotidiana, tem que partir dela de uma certa forma, ou ela tem que ser incluída nessa decisão. Então, são questões que correm em paralelo. A saúde, ela tem como foco a mulher, a vítima. E a polícia tem como foco o agressor, a punição do agressor. Nem sempre essas duas vertentes, elas convergem. Elas podem correr em paralelo em velocidades diferentes. Claro. Então, a unidade de saúde, que é uma unidade parceira, que tem um serviço azeitado de violência sexual, ela pode representar até um pontapé inicial para que a mulher quebre esse ciclo. Né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, que é extremamente complicado, é que quando uma mulher sofre um estupro e engravida disso, e vamos falar em número, né? Quantas mulheres que sofrem estupro engravidam? Então, olha só, a gente estima que em 2019 ocorreram 880 mil estupros no Brasil. Tá? Isso é uma projeção... Meu Deus do céu. 2 mil por dia.
2.000 estupros por dia. Caraca. Quantos estupros estão acontecendo agora enquanto a gente está fazendo essa live? É de tirar o fôlego, né, Ana? É. 53% desses estupros são de meninas, mulheres, com menos de 13 anos. 53%. Por que o caso da menina, né, criou tanta comoção, né? Eu vou te dizer, sabe, assim, não me surpreende. A diferença é que as meninas que eu atendo no hospital, elas chegam parindo. Elas não vêm com a demanda do aborto. Né? Elas não têm acesso à contracepção e elas chegam parindo. Meninas de 11, de 12, de 13. Caramba. 7% desses 880 mil estupros vão ter como consequência uma gravidez. Sabe quantos? Isso significa em número mais ou menos umas 50 mil gestações por conta de estupro. Sabe quantos estupros são feitos? Quantos abortos legais são executados no Brasil anualmente? Não. Uma média de 1.600. 48.400 mulheres ficam sem acesso a um direito. E por quê? Porque ela acha que precisa de um boletim de ocorrência, que ela nem sempre se sente segura para fazer. Então, assim, não precisa de boletim de ocorrência para você ter direito a aborto legal. Você vai cumprir um fluxo dentro da unidade, que é um fluxo muito ágil, em que você nem vai perceber, né? Eu falo muito por mim de como funciona o serviço que eu coordeno. Então, você faz o relato circunstanciado, em que você conta tudo o que aconteceu, né? Isso é feito como se fosse a coleta de uma anamnese. Ali, e aí, por que você está aqui? O que aconteceu? O que houve? E tal. E nisso você vai colhendo o relato circunstanciado. Depois tem uma etapa que chama parecer técnico, que nada mais é do que o exame físico do médico, que pode ser agregado, né? Você pode agregar outras coisas, como, por exemplo, um ultrassom. Seria bom ter um ultrassom para datar aquela gestação, para você saber qual o procedimento mais indicado para aquela idade gestacional. E aí a portaria entra com outro requinte de crueldade. Você deve oferecer à mulher a possibilidade de ver o feto ou o embrião na tela do ultrassom. Gente, é muita crueldade, né? Isso não vai fazer, as evidências mostram que ela não vai desistir do intuito de abortar. Então, a gente entende que essa determinação, né, e está lá escrito na portaria, é muito mais para imputar dor e aumentar o sofrimento. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo, né? Então, o parecer... também é como se fosse uma coisa louca, né? Como se essa mulher não soubesse que tem um feto dentro dela, ou que, né? Assim, como se a decisão dela fosse porque ela não percebeu que ela tá grávida, não percebeu que queria o feto, e aí ela vai ver e falar, olha, então era isso que eu queria, era o meu sonho, né? Imagina uma pessoa sofre uma violência, tudo que você quer é não pensar naquilo, né? Não ver aquilo, não ter mais materialidade do que já tem, seu corpo todo mudando. Imagina, seu corpo todo mudando de uma gestação, né, vinda de uma violência, e você ainda tem que sofrer uma nova violência de ser obrigada. E se a mulher não quiser olhar? Vou fechar o olho, não tem que olhar? Faz o quê, né? Gruda aqui um palitinho para ela ficar olhando? Que coisa horrorosa. É muito misógino, né, Ana? Muito. É muito misógino. Assim, de você... Estou vendo aqui as perguntas, a Jussara, querida Jussara, que saudades, perguntando se já está valendo. Uma portaria passa a ter validade a partir do momento da sua publicação. Mas essa portaria, ela infringe várias... porque, assim, uma portaria, em princípio, né? Em princípio, porque... do jeito que as coisas estão, a gente não pode falar muito. Mas, assim, em princípio, ela não tem o poder e a força de uma lei. Uma portaria, ela vem para normatizar e não para legislar. Como tem lei, né, que determina, né, e que reza sobre o sigilo médico, porque essa portaria, ela quebra, né, ela coloca em xeque um dos vínculos mais sagrados, pelo menos no meu entendimento,
no meu exercício da arte, da medicina, né, o sigilo é uma das coisas que eu mais prezo e que eu mais me cuido. Porque às vezes você tem vontade, eu atendo muito amiga de amiga, né? Aqui, esse lugar aqui é um santuário. Claro. Aqui, o que acontece aqui, o que eu escuto aqui, eu tenho um compromisso de extrema responsabilidade e muito sério, sabe? De Claro. sigilo. Porque se não puder ser assim, como é que eu vou tratar a pessoa na sua fragilidade, na sua angústia, né? Sim. No que a Ainda aflige? mais com ginecologia e obstetrícia, que é uma coisa que trata, né, coisas tão íntimas, né? Com Não certeza. é, eu tô com rinite, né? Às Não, vezes não é. é Não uma é. doença sexualmente transmissível. Você tem que conversar com o médico sobre, né, como está a sua vida sexual. Você tem que ter intimidade, você tem que se sentir seguro, né? Imagina no caso de uma gravidez, imagina no caso de uma gravidez vinda de uma violência, né? Então, Exatamente. pensar que esse sigilo não vai ser respeitado realmente deve fazer com que a pessoa nem queira ir, né? Ela pensa. Exatamente. E aí, Ana, tem um dado também que de uma outra conversa que a gente teve, né? Assim, se, digamos, no caso de uma gravidez que vem de estupro, se isso é mais ou menos 50 mil por ano em 2019, e se só 1.600 abortos legais foram feitos. Então, isso quer dizer que, muito provavelmente, esses outros 48.400, algumas mulheres vão seguir essa gravidez e outras vão tentar resolver isso sozinhas, né? E É. isso também onera o sistema de saúde público, Muito, porque elas muito. vão chegar lá cheias né, quando De sobrevivem, complicações. cheias de complicações, né? E além do medo também, né? Pessoas que tentam abortar sozinhas e tem alguma complicação e tem medo de ir para a unidade de saúde e ser presa porque vão dizer que ela fez um aborto. Né? Então, como é que é isso, assim? Olha só, Maria, super bacana, assim. Primeiro, existe a mulher que é estuprada, que engravida e que decide plenamente prosseguir com a gestação, né? Assim, a gente respeita, não é Claro, obrigatório, né? Fica aquela coisa você é uma assim mulher adulta capaz de tomar esse tipo de decisão, de né? decisão, não tem, ela tá ok com essa situação, ela prossegue com a gravidez e aí esse pré-natal, ele tem que ser um pré-natal muito cuidadoso, muito respeitoso, né? Com uma equipe Claro, interdisciplinar para dar apoio, para acolher bem a chegada dessa criança, né? Para que a sim. inserção dela na vida daquela mulher ou na vida daquela família seja uma coisa bacana e tal, enfim. E tem a mulher que é estuprada e que não tem ideia de como é possível. Ela acha que é muito difícil, muito burocrático, muito arriscado esse processo do pleito pelo aborto legal. E Uhum. lembra, 53% dessas mulheres, elas são extremamente vulneráveis. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, eu nunca tive, não me lembro de nenhuma mulher em situação de rua em que a gente sabe que tem um grau de violência absurdo, eu nunca me lembro, nunca tive uma paciente em situação de rua com pleito do aborto. Uhum. Nunca tive uma paciente viciada em crack com Uhum. pleito do aborto. E a gente sabe que a incidência de gravidez na paciente viciada em crack é altíssima, até porque ela troca o crack, o sexo pela pedra, né? Uhum. Então, é um cotidiano de muita violência. E toda menina com menos de 14 anos, tecnicamente, é estupro de vulnerável. Então, Isso é muito tecnicamente, importante. toda menina com menos de 14 anos tem direito ao aborto legal. Eu já atendi uma menina de 13 anos que não pesava 40 quilos, com útero perfurado, com cabide mesmo, sabe? Essa coisa que você acha que é filme. Se fosse um filme, você ia falar, não, estão apelando. Um cabide que perfurou útero, lesou alça intestinal, então um corpinho de 40 quilos, com Ah, pus escorrendo pela perna, num choque séptico. Aquela menina, ela teria direito a um aborto seguro, a um aborto respeitoso. Tem a história mais emblemática que ai, eu nossa. conto, que eu acabo repetindo muito, mas foi daquela moça que chegou lá no nosso hospital com 25 anos, né? Eu já contei essa história. Com 25 anos, uma complicação gravíssima, ela chegou morredoura por conta de um aborto também causado em condições
insalubres, um aborto ilegal, e ela chegou quase morta. E aí a equipe decidiu, não, vamos tentar abordar, vamos tentar tirar esse útero, que é o foco da infecção, vamos ver, mas ela corria um risco grande de não sair da cirurgia, né? E aí chama a família para a gente conversar com a família. A família é a filha de 5 anos, a filha de 3 e a avó. E a mãe morreu num parto. Sim, não podia ser mais emblemático. Enfim, e essa mulher acabou, né, assim, brava guerreira, resistindo, mas ela tomou, a gente faz algumas medicações para manter a pressão, que causam uma isquemia nas extremidades, né? Então, mão e pés ficam com comprometimento do fluxo sanguíneo. A mão é mais fácil de recuperar, porque você mobiliza com fisioterapia. O pé não. Essa menina, ela saiu, menina porque tinha 25 anos, para mim é menina, ela saiu desse quadro com os 2 pés amputados. Gente, isso é uma sequela do aborto inimaginável. inimaginável. Eu acho essa história, para mim, é insuportável. É insuportável. Percebe? Então, Claro. Esse caso, né, dessa menina de 25 anos, realmente a lei não contemplaria. Sim. Mas a menina de 13, a lei Sim. contempla. Mas Então, olha, assim, para nos dar um sopro de esperança, ah, por favor, depois de poesia. tanto horror. Não, não é poesia, não. Você que vai Ah, ter que me dar o sopro de esperança. Porque eu queria que você falasse sobre o que é o trabalho do nosso Instituto de Prevenção à Gravidez, porque esse caso dessa moça de 25 anos, com uma filha de 5 e uma de 3, se ela tivesse tido acesso à contracepção, né, se ela tivesse tido informação, se ela tivesse tido acesso ao método contraceptivo, talvez não tivesse a de 5 nem a de 3 e nem essa última gestação que ela tentou interromper, né? Então, assim, só para quem chegou depois, entendeu? A gente está aqui falando sobre, né, direito sexual e reprodutivo e a doutora Ana está falando dentro da página do nosso instituto, para quem está vindo pela minha. Mas, assim, me fala um pouquinho sobre o que é o trabalho de vocês de trabalhar na ponta de cá, né? Eu li um livro da Bell Hooks, feminista americana, né, em que ela falava que a gente fala muito sobre direito ao aborto e fala pouco sobre direito à contracepção. Aí, meu exatamente. kit. E que a gente fala pouco sobre direito à contracepção, né, Ana? E que a contracepção, ela tá, enquanto o aborto legal não for liberado por desejo da mulher, e for apenas em casos de violência, ou de feto anencefalo, ou de risco para a vida da mulher, mas enquanto isso, a contracepção é a nossa maior arma, né? E está disponível, a lei nos permite fazer contracepção ainda, né? Não estamos no... Inclusive a de emergência. Exatamente. Então, me fala aí um pouquinho assim, sobre o nosso instituto, só sobre esse trabalho de trabalhar com meninas, né, na prevenção da gravidez e como isso é transformador e que assim, todo mundo que chegou aqui através de mim siga o nosso instituto, eles têm também um site, vocês podem ir lá doar, porque é um trabalho de prevenção na ponta, na base, né? Pra gente não Sim. chegar lá na frente com esse problema, né? Sim, sim, exatamente. Então, o nosso instituto hoje é uma das minhas maiores alegrias, assim, pela potência do que a gente realiza, né? Ele nasceu de um case bem sucedido, né, em que eu, muito incomodada com o número de meninas parindo no hospital, tinha sempre a sensação de que fazer a contracepção no pós-parto, eu estava chegando atrasada na vida delas, assim. Você previne uma segunda gravidez, mas puxa, por que né, eu vou ter que esperar ela engravidar, parir para poder prevenir de uma próxima gravidez? E o Porque hospital fica onde? Conta aí pra fica em gente. São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E aí eu me mobilizei e fui numa escola de ensino médio do lado do hospital. E essa escola tinha uma incidência alta, na época tinham 37 meninas grávidas. Eu comecei a receber essas meninas no hospital para uma conversa muito certeira sobre sexualidade, sobre o corpo como potência, sobre a importância de se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis, sobre violência e tal. E depois dessa palestra, as meninas, né, as jovens mulheres, marcavam consulta ginecológica com foco em contracepção. Como eu fiz um estudo, um apanhado, né, de como é que a gente faz esse enfrentamento de uma forma que seja eficaz, a gente repara que
a menina, né, a mulher jovem, adulta também, mas a mulher jovem, ela tem uma dificuldade com aqueles métodos contraceptivos de curta ação, em que você precisa de uma disciplina. A pílula da tomada diária, a injeção da tomada trimestral. Então, nem sempre, por exemplo, foi dormir na casa da amiga e esqueceu a pílula. Olha aí a eficácia da pílula saindo de 0,3% para 9%. Se você não usa como a bula diz que você tem que usar. Aí ela usa a injeção, mas no dia que ela toma a injeção na unidade de saúde ou na clínica de família, era feriado. E aí na sexta enforcou. E aí sábado e domingo, olha aí ela já atrasando 4 dias, olha aí a injeção falhando. Então, qual é o método mais recomendado para ser usado na adolescência? É aquele método de longa ação. Que no SUS a gente tem disponível o DIU não hormonal, o DIU de cobre. Né? E eu consegui, com uma rede de doação, agregar o DIU implante, que é um dispositivo que você coloca subcutâneo embaixo do braço e que dura 3 anos. Né? Então, eu comecei a receber essas meninas no hospital, elas saíam de lá com a consulta marcada, enfim, a gestação na escola, enquanto essa ação muito pontual aconteceu, foi a 0. Não foi registrado nenhum caso no começo, novo. quantos casos tinham naquele ano? Acho que eram 35 ou 37. E você zerou isso com uma ação só sua, quer dizer, que começou uma ação individual. Esse caso, assim, ficar zerado foi rápido, porque foram 2 anos de ação, 1 ano e meio de ação, que teve um impacto. E aí depois eu saí do hospital. Aí quando eu saí do hospital, eu via que eu cometi o erro de não institucionalizar a ação, né? Ela ficou muito pessoal. Então, o que aconteceu? Eu falei, gente, isso não pode morrer comigo. Aí eu conheci a Érica Tuscherman, né? Eu já conhecia a Érica, mas a gente nunca tinha conversado. E, enfim, e aí foi assim, eu e a Érica foi uma química que rolou logo, que a gente, caramba, vamos fazer, vamos acontecer. E ela com uma vivência muito grande de produção de cinema, né? Então, não preciso te dizer, né? É uma coisa muito ágil, que as coisas acontecem e você nem sabe como. Quando você vê o banner tá pronto, você tá ali na frente de uma galera de adolescentes conversando por aquilo, você nem sabe como você foi transportada para lá. Assim, a Érica, ela tem essa... E aí depois a gente ainda agregou a Patrícia, que acabou se envolvendo com outros projetos e ficou só como colaboradora, e a Suzana Lascevitz e a Cláudia Solano, que a gente consegue se organizar, cada uma dentro do seu, para justamente fazer esse enfrentamento, assim, vamos fazer as meninas terem espaço para entenderem que o corpo delas é um super aliado de vida, é um instrumento de realização de sonho, de potência, de trabalho. Vamos contar a história de gestação na adolescência sem mostrar barriga, mostrando como a gente faz para evitar, né? Claro. Vamos parar com esse apelo de ficar mostrando barriga de menina grávida, né? Vamos conversar sobre isso e promover acesso ao método contraceptivo indicado para a idade. Então, a gente faz palestras onde querem que a gente vá, né? Então, Casa das Mulheres da Rede da Maré, escolas particulares, escolas públicas, eventualmente igreja, enfim. E a gente marca consulta em ginecologia para inserção do método de longação. Quando a menina, né, ou a jovem mulher escolhe o método de curta ação, a gente orienta a maneira correta de usar. Né? Então, assim, é voltado muito para o método de longa ação, porque a gente entende que é mais difícil do acesso, mesmo sendo um direito sexual e reprodutivo previsto na Constituição, a gente entende que o acesso a isso, na prática, pode ficar comprometido, né? Então... Isso tem. A Patrícia comentou aqui que é um recorte social incontornável nessa questão. Eu acho que nessa hora a gente estava falando sobre o aborto, mas vale também para a contracepção, né?
Porque as meninas de classe média, classe alta, que têm acesso a ginecologista, né, menstrua, já vai ao ginecologista, já recebe informação, né, começa a namorar, já vai ao médico, já começa a escolher qual é o método contraceptivo, se tem essa abertura com a família, mas enfim, a informação circula, né, as famílias têm as mulheres têm um acesso, né, e aí as meninas mais de classes mais carentes acabam ficando carentes porque elas têm esse direito, mas o direito não chega até elas, né? É. Então, Não, nesse sentido que o Maria. trabalho do nosso instituto é incrível, porque Não, e vocês estão assim, fazendo o que o Estado deveria estar fazendo, na é, verdade, né? a ideia é que a gente ganhe a credibilidade, que o Estado acredite na gente, entende? Sim, E quem claro. sabe essa ação vira uma política pública em Por saúde. favor. Porque, assim, isso que você falou, né, é uma coisa engraçada. Eu tenho uma filha de 18 anos, né? E eu vou te dizer, pais e mães não costumam conversar sobre a vida sexual dos filhos em casa. Por uma questão, eu vejo a minha filha quando eu falo, Ju, você tá transando camisa? Ai, mãe, para, não quero falar isso com você. É Sim. muito íntimo, eu entendo. Então é o que você falou, né? Geralmente eu vejo aqui no consultório, né? A mãe vem, realmente, ela quer, ela deixa a filha aqui e sai. Sim, Sai mas de eu, eu, cena. eu me identifico com a Juju também, porque minha mãe queria puxar esse papo e eu ficava tipo, não, sabe? Não... Mas assim, mas ela sentou comigo e falou, olha só, camisinha, lá, olha só, pílula, é assim, sabe? E por mais constrangida que eu tivesse, eu tive essa conversa e fui lá no médico, entendeu? E aí falei, mãe, dá licença. Ela saiu e eu tirei minhas dúvidas, né? É isso mesmo. É Mas isso assim, mesmo. ela me levou lá, né? É, Ela podia pagar essa consulta, eu tinha todo o tempo do mundo com aquele médico, né, para tirar minhas dúvidas. Eu podia ligar para ele depois exatamente. se eu tivesse uma pergunta, sabe? Isso. Então é. E eu achei bacana isso que você disse, porque a educação, a informação não é só sobre prevenção de gravidez, é sobre sexualidade como um todo, né? Porque também eu acho que muitas meninas jovens, assim, têm uma sexualidade muito cedo, sem nem entender se estão afim, se estão tendo prazer ou não, né? Eu acho que tem mil coisas envolvidas nisso, né? Assim, às vezes eu acho que tem uma coisa que se fala muito, que tem uma geração aí que a gente tinha que alugar fita pornô na locadora, escondida do pai para ver pornô. Eu, inclusive, nem nunca fiz isso, mas meus amigos homens faziam. Mas agora você entra no YouTube e você sai vendo isso, né? Então, o que é sexo? O que é prazer? O que é prazer para a mulher? Né? O que é consentimento? Tudo isso são conversas super importantes também quando se fala, né, em prevenção de gravidez e É. sexualidade na juventude, E, enfim. e quando você promove esse espaço, né, para que elas e eles tirem as dúvidas, você, na verdade, sana, né, uma carência ali que eventualmente seria sanada com a própria relação. Você acaba Sim. postergando, sim. E uma outra coisa que você falou que é super importante, né, disso, mais uma vez, né, aí o recorte do gênero. Os meninos, eles são incentivados a se masturbarem, né? Tem Uhum. revista para eles e tal. Por exemplo, as revistas com homens, né? Que, sei lá, poderiam ser para mulher, elas têm muito mais um apelo para o homem gay do que Aham. para a mulher. É verdade. Pelo menos é a minha percepção. Então, Aham. assim, os meninos, eles são incentivados, as meninas não. Por que Sim. não? A gente Claro. tem. E aí o Somos tão tesão que a menina tá hormonais quanto. sentindo, ela só vai resolver com o cara, né? É. E que né, talvez acabe virando muito mais para oferecer um prazer, né, do que para ter prazer, enfim. O que Então a é educação, complicado, né? Porque se você também vai muito para a sensação muito sem noção do seu corpo, muito claro, desapropriada do seu corpo, como é que você vai, né? sim, Curtir, né? Enfim, você até pode dar a sorte de ter um parceiro ou uma parceira bacana, né? Que respeite, que te ajude a explorar e tal. Mas é complicado, né? é, Assim, essa vivência do início da vida sexual, ela traz muita ansiedade, né? É tão bom, tão importante você ter um espaço em que você possa colocar isso. Então, assim, o nosso instituto promove esse espaço. E aí, um dos vieses é que a situação de violência, ela também aparece. Porque sim, quando você oferece um lugar seguro para conversar sobre isso, a menina, né, a jovem mulher ou a uhum, criança até, se sente à vontade
para contar e para dizer o que está acontecendo. Principalmente quando você oferece a consulta Claro, é um privada, momento né? Para privado, claro. contracepção. Então, isso é uma questão, porque, caramba, você não tem uma rede tão forte para dar amparo, principalmente quando é essa violência insidiosa, né? Crônica, doméstica, Sim, cruel, em que as meninas estão suscetíveis e expostas e são violadas, onde elas deveriam estar extremamente preservadas e protegidas, né? Que é em sim, casa. Imagina você ter a sua casa um lugar de medo, né? De terror, claro, de sim. é muito sério, é muito, muito sério. Ah, fala É, alguma poesia. eu vou falar. A gente tá meio se aproximando do final. Acho que faltam uns Já? 10 minutinhos. É, Nossa, mãe. acho que faltam uns 10 minutinhos. Aí foi doido, porque intuitivamente a gente foi se encaminhando para falar de coisas que são a nossa próxima live. Então, para quem não está acompanhando ainda a programação, hoje é a estreia dessa nossa série de conversas que a gente batizou de Conversas com Maria, que eu vou estar com a doutora Ana e mais outras pessoas convidadas, conversando sobre vários temas relativos a direito sexual e reprodutivo. Então, na semana que vem, é sempre quinta-feira às 19 horas. Semana que vem a gente vai falar de educação em sexualidade, sexualidade saudável, prazer e prevenção de situações de violência. Então, a gente hoje deu um gostinho para a gente destrinchar com calma semana que vem. E é sempre com poemas costurando. Então, eu vou falar um poema. Na verdade, eu vou Isso. ler uma coisa do Galeano. Hoje o Eduardo Galeano estaria fazendo 80 anos. E já chorei um monte, porque Eduardo Galeano é muito meu amigo, companheiro e tipo. E eu digo que sem eu me dar conta, o Galeano foi muito meu professor de feminismo, porque ele era um cara muito assim que olhava para as mulheres com um olhar muito, sabe, da força que a gente tem, do lugar da mulher na história, resgatava mulheres incríveis que a gente não conhece. E aí ele tem um mini conto que eu acho incrível e que talvez tenha a ver um pouco com a misoginia que a gente ainda vive com o machismo, que chama O Pânico Masculino. Ele diz assim: na noite mais antiga, deitavam-se juntos pela primeira vez a mulher e o homem. Então ele escutou um ruidinho ameaçador vindo do corpo dela, um ranger de dentes no meio das suas pernas, e o susto interrompeu o abraço. Os machos, mais machos, ainda tremem, em qualquer lugar do mundo, quando lembram, sem saber que lembram, aquele perigo de ser devorados. E se perguntam, sem saber que se perguntam: será que a mulher segue sendo uma porta de entrada que não tem saída? Será que quem entra nela fica dentro dela? Eu acho incrível isso. Nossa, é muito forte. É E esse muito verso, legal. essa frase dele, né, a mulher ser uma porta de entrada, foi que inspirou o meu poema, que vai ser meu poema aqui final, que é um poema que se chama Pulso Aberto, em homenagem ao Galeano, ou Veias Abertas da América Latina, e que diz: somos porta de entrada e de saída. Somos deusas e escravas há 1000 gerações. Dentes afiados no escuro de entre as pernas, veneno na ponta da cauda, bruxas, putas, loucas, santas. Somos as que sangram sem ferida, donas do prazer, donas da dor, as invisíveis, as perigosas, as pecadoras, as predadoras, insaciáveis e geradoras, os corpos secretas casas. Somos seres de unhas e tetas caminhando aos milhares as estradas. Somos a terra e a semente. Carne de aluguel em alma de rainha. As submissas, as bacantes, as que procriam e as que não. Somos as que evitam o desastre, as que inventam a vida, as que adiam o fim. Mulher, multidão. Ai, Maria, bravíssima. Nossa, que lindo. Que lindo, que lindo. Que prazer. Obrigada. Que bom que a gente tem a sua poesia. Que bom a gente ter informação, poder trocar ideia. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa nesse tempinho que falta. Ana, vai aparecer um aviso aí quando tiver faltando, não sei se é 2 minutos e E tal. tá, eu tenho que ficar ligada, então. Pra Eu gente sou conseguir péssima com salvar a essas live, coisas. pra Deixa gente eu não perder. pedir então para quem estiver assistindo, se puder seguir a gente no nosso underline instituto aqui no Insta. O nosso site é www.nossoinstituto.org. E uma coisa que é super importante, tem lá no nosso site o Doe Já, mas tem também espaço para as mulheres que têm interesse em serem atendidas pelo nosso instituto. E na pandemia a gente
expandiu isso, não só as mulheres adolescentes, tem lá um lugarzinho no site para as mulheres se inscreverem. Então, se você conhecer alguém que esteja numa situação de alguma vulnerabilidade, né? Ou porque perdeu o emprego na pandemia, ou porque é vulnerável, que tenha interesse em inserir um DIU ou inserir um implante, e tem aí uma demanda de contracepção, é só entrar lá no site, se inscrever. A gente está fazendo as palestras virtualmente e as consultas estão sendo feitas aqui no consultório, alguns sábados, 2 sábados por mês, com todas as regras da Anvisa respeitadas e tudo. Então, Genial. E assim, compartilhem nosso conteúdo, né? Cada likezinho lá que você dá é uma forma da gente conseguir alcançar mais e mais meninas e mulheres. Então, a gente conta muito com isso, né? E que mais, Maria? Esqueci alguma coisa? Você tinha falado que ia falar que as pessoas podem assinar, até rolando um abaixo-assinado, contra a portaria. Importantíssimo. Então, eu vou deixar aí aquela coisa de link na bio, né? Eu vou deixar o link para assinar um abaixo-assinado que está sendo encaminhado para o Rodrigo Maia com a solicitação da suspensão ampla, né, e total dessa medida, dessa portaria do Ministério da Saúde. Então, assim, acho que já tem um número considerável de assinaturas. Muitas redes se articularam, isso foi lindo de ver, né? Eu faço parte de muito grupo que é grupo formal, né? Da FEBRASGA, o Comitê de Violência e tal, mas também as redes orgânicas, né? Eu morro de orgulho de fazer parte da rede feminista de ginecologista e obstetra, né? É muito legal, assim, o posicionamento foi ali, né? De prontidão. Então é isso. Tá aqui, eu vou começar a encerrar para poder gravar, não é isso? Isso, aí a live vai ficar salva, então quem gostou e não conseguiu ver do início, vem depois ver, que teve muita informação bacana. Então hoje a gente estreou Conversas com Maria, falando sobre direito sexual e reprodutivo. Semana que vem a gente vai falar sobre sexualidade, informação, e depois tem mais 4 quintas-feiras. Então a gente espera todo mundo e vai ficar salva no canal do nosso instituto. Isso aí. Sigam eles lá. Obrigada, Maria. Ana. É uma honra Boa conversar noite. com você. Igualmente. Bom descanso. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela presença.